E aí, futuro servidor, mais um bloco, assunto novo agora. Nós vamos falar sobre os dependentes. Quem são, da onde vieram, como fazem para transformar a vida dos previdencialistas, né? Gente, dependente, já falei, eles são dependentes de alguém. E quem é esse alguém? Os segurados. Eles são totalmente dependentes dos segurados e têm direito a receber benefício. E quais são os benefícios que são direcionados ao dependente? Auxílio reclusão e pensão por morte. Não vou escrever isso agora porque a gente, quando estudar os benefícios, vai verificar isso melhor. Mas auxílio, reclusão e pensão por morte são benefícios para os dependentes. Eles que vão receber o benefício. Aí, salário família, presta atenção nessa treta, olha aqui para mim. Salário família é um benefício pago ao segurado pela existência dos dependentes. Então, o dependente está relacionado com 3 benefícios. 2 é que ele recebe, o pagamento vai vir direcionado a ele, mesmo sem nunca ter contribuído, mesmo tendo 1 ano de idade, 100 anos de idade, eles podem receber. A gente vai ver os critérios agora. E salário família, apesar de eles não receberem, existem. O segurado recebe devido existir dependente. A gente tem que entender toda essa treta, quem pode, quem não pode, quem são, quem não são os dependentes a partir de agora. Olho no slide e a gente coloca bem bonito aqui na frente agora. Dependentes, né? Quem são os dependentes da Previdência Social? Quem são essas pessoas que aparecem bastante em prova também? Adoro colocar essa treta em prova, né? Os dependentes. Em primeiro lugar, eles são divididos por classes. Ah, existe dependente classe A, classe B, classe C? Existem dependentes de primeira classe, segunda classe e terceira classe. E eu já adianto aqui, eu vou esquematizar. Por que que eles são divididos em classe? Porque existe a primeira classe, que é a classe top, a classe A classe segunda classe B, e a terceira classe C. Por que que existem essas classes? Porque existem ordem de preferência. Eu chego e falo bem assim, ó, você é um dependente da primeira classe? Se existir um dependente da primeira classe, a segunda e a terceira classe já, ó, não tem mais direito ao benefício. Ou seja, quem é dependente da segunda classe, que a gente vai ver daqui a pouco, só tem direito a receber um benefício do segurado caso inexista dependente da primeira classe. Como assim, professor? Não estou entendendo. Exemplo, filho, esposa, cônjuge são dependentes de primeira classe. Ou seja, são aquelas pessoas que estão mais próximas do segurado. Lembrando que o segurado é a partir de 16 anos, né? Então, eles, por ter uma proximidade maior com o segurado, são considerados dependentes de primeira classe. Professor, mas o pai e a mãe? Certo, pai e mãe, mas a gente entende que na vida você vai casar, vai ter filho, por isso que eles colocaram em primeira classe essa esposa, essa companheira e esse filho. Tem um filho, os pais já não têm direito ao benefício. Mesmo que os pais falem assim, ah, mas eu dependo. Exemplo, eu começo a trabalhar, fui para uma festa doidona aí, engravidei a menina, tive um filho, assumi o filho, cuido do filho, ajudo com tudo, só que ainda moro com meus pais e meus pais são idosos e eu que ajudo meus pais. A minha renda que alimenta meus pais, a minha renda que faz a moradia dos meus pais, tudo. Eu cuido dos meus pais para tudo e tenho um filho. Se eu falecer, meus pais não vão ter direito à pensão. Sabe por quê? Porque a gente vai ver que os pais são dependentes de segunda classe. Os pais são dependentes de segunda classe. Eu não tenho um filho, filha de primeira classe, então meus pais já não vão ter direito. Professor, quem é o mais ferrado de todos aí, que é a terceira classe? Irmãos. Irmão para receber... Ah, irmão tem direito! Opa, tô feliz da vida! Mas irmão para receber, eu não posso ter ninguém da primeira classe e ninguém da segunda classe. Ou seja, os pais têm que estar mortos, não posso ter filho ou esposa para o irmão receber. Então, essa divisão por classe não é à toa. É a ordem de preferência. É a ordem de preferência.
Quem tem primeiro a preferência para receber benefício? Esposa, companheira ou filhos. Quem é a segunda, caso não exista ninguém da primeira? Os pais. E quem é o terceiro? Os irmãos. Pronto. Aqui você já entendeu uma parte muito importante a respeito de dependentes. O porquê que essa divisão por classe. Só que agora a gente tem que especificar como é que funciona essa classe. Quem está dentro dessa classe que eu falei de forma superficial. E aí a gente vai fazer o nosso esquema agora aqui. Então eu tenho os dependentes de primeira classe. Primeira classe. E quem são esses dependentes de primeira classe? Aí eu tenho aqui, eu tenho que colocar de forma bem desculpa aí, bem bacaninha para vocês. Primeiro, eu tenho o cônjuge, que é o nome formal para esposa, é o nome formal para esposa. Em segundo lugar aqui, eu tenho a companheira. A companheira ou companheiro, tá bom? Aqui eu estou colocando companheira, mas é companheira ou companheiro. Professor, qual a diferença do cônjuge para a companheira? É que o cônjuge, ele é casado no cartório. Ele é oficialmente reconhecido a união dos dois. Já aqui na companheira, trata-se de uma união estável. Trata-se de uma união estável, tá bom? Então aqui essa é a diferença. Aqui é uma união estável. E professor, como assim união estável? É aquela convivência que a pessoa tem, né? É uma convivência pública, duradoura, onde eu vou apresentar documentos, comprovante de mesmo endereço, comprovante dela como minha dependente em algum cadastro de alguma loja, de algum clube, tudo isso comprova. Agora, o que eu tenho que ficar atento aqui é o seguinte. Eu tenho que ficar atento que essa união estável, ela requer alguns requisitos para fins previdenciários de recebimento de benefício. Eu vou ter que apresentar prova documental. E a prova documental não pode ser superior a 24 meses. Como assim, professor? É simples, meus queridos. Se eu falecer hoje, dezembro, eu estou gravando essa aula em dezembro de 2021. Aí, professor, essa aula está desatualizada. Não. Se desatualizar qualquer aula até a publicação digital, se não tiver sido publicada ainda enquanto você assiste a aula, não se preocupe. Todas as aulas que você receberá estão atualizadas. Não é porque eu gravei em dezembro de 2021 que não vai estar atualizado. Está atualizado. Se eu falecer hoje em dezembro de 2021 e eu não sou casado no cartório, porque se eu for casado é cônjuge, eu só tenho uma companheira, eu vivo em união estável com uma pessoa, eu comprovo que eu tenho uma convivência duradoura, né, para fins matrimoniais, o que acontece? Eu vou ter que apresentar documentos. E a legislação fala, esses documentos, essa prova documental, não poderá ser superior a 2 anos. Então eu não posso apresentar um documento nós estamos em 2001, lá de 90, mostrando, aqui ó, eu tive um filho com ele. Isso não é prova de união estável, porque o INSS quer que essa documentação, pelo menos uma dessas documentação, esteja num período aí de 24 meses para trás. Dezembro de 2021, dezembro de 2020 e dezembro de 2019. Então eu tenho que apresentar um comprovante de endereço, eu tenho que comprovar algum documento onde era consta como dependente de dezembro de 2019 até dezembro de 2021. Eu tenho que apresentar o documento nesse intervalo.
porque senão o INSS não reconhece eu como companheira para fins de recebimento de benefício. Tem que estar num período de 24 meses, pelo menos um desses documentos. Na prática, só para vocês entenderem, são 3 documentos que têm que ser apresentados. 3 comprovações. Pelo menos um desses tem que estar num período de 24 meses. Leve isso para a prova, ok? Próximo aí é o seguinte. Não é aceito. Não é permitido. Prova testemunhal. A prova tem que ser documental, gente. Presta atenção na não é permitido prova testemunhal. Não é permitido prova testemunhal. Aí a gente tem que vir aqui, utilizar aqui para gravar esse não. Não é permitido prova testemunhal. Só que aí vem uma treta. Não pode ser tão simples assim. Não pode ser tão simples assim. Aqui, ó, tem o salvo. Salvo. Força maior. Força maior. Ou caso fortuito. Né? Ah, incendiou a minha casa. Eu não tenho documentos que comprovem isso. Então, comprove que sua casa foi incendiada e pronto. A gente vai aceitar a prova testemunhal. Mas, em regra, o INSS não aceita prova testemunhal. Não é permitido prova testemunhal. O INSS não aceita isso. O INSS quer documento e pelo menos que tenha algum documento nos últimos 24 meses, tá bom? Caso não apresente documentos nos últimos 24 meses, caso apresente sua prova testemunhal sem colocar exceção, não é por força maior caso fortuito, eu não te considero companheiro, tu não vai ter direito ao benefício. É assim que funciona, tá bom? Continuando aí. Continuando aqui, a gente tem aí agora a terceira parte da primeira classe, tá? Que são os filhos. Os filhos, tá bom? Qual é a regra dos filhos? O filho, ele tem que ser menor que 21 anos da idade. Completou 21 anos, não é mais dependente. Completou 21 anos, não é mais dependente. Cônjuge e companheiro, gente, não importa a idade, vai ser dependente. Presta atenção no que eu vou falar agora. Quando a gente estudar pensão por morte, a gente vai ver que a idade do cônjuge ou do companheiro interfere no tempo de recebimento da pensão por morte. Mas não é impeditivo para receber a pensão por morte. A idade do companheiro ou do cônjuge interfere no tempo de recebimento da pensão. A pensão não é vitalícia, né? A depender da idade, tá? Agora, para o filho importa. Ele tem que ser menor que 21 anos em regra. Em regra. Vamos continuar aí. Em regra tem que ser menor que 21 anos. Ou, e aí que tem que ficar ligado, né? Porque aqui tem um ou ele é inválido. Inválido. Né? Ele é inválido. Ou possui deficiência. Deficiência. E essa deficiência, ele coloca aqui a deficiência intelectual. Intelectual é a doença mental ou a doença grave
Tudo isso vai ser estipulado por perícia médica. Presta atenção aqui na minha carinha que eu vou falar para você uma coisa. Não fique pirando o cabeção, tá? Pensando, o que é intelectual? O que é mental? O que é grave, professor? E aí, se cair isso? Não vai cair essa treta. Ele vai cobrar a legislação previdenciária. A legislação previdenciária não explica o que é intelectual, mental ou grave. Só tem que saber o seguinte. Filho é dependente de qual classe? Primeira. Perfeito. Perfeito. Agora, o filho é qualquer filho que pode receber? Ou ele tem que ser menor que 21 anos, ou ele tem que ser inválido, e aí independe da idade dele, ou ele tem que ter uma deficiência intelectual, mental ou grave. Intelectual, mental ou grave. Se ele tiver uma deficiência intelectual, mental ou grave, independentemente da idade, ele também irá receber o benefício. Agora, presta atenção nessa treta que eu vou colocar aqui, ó. Presta atenção nessa treta que eu vou colocar aqui, ó. Vou puxar daqui, ó, bem devagarinho, para não ter erro. Esses dois aqui, essas duas situações aqui, essas duas situações deve ter ocorrido antes do dependente ter completado 21 anos. Tem que ter ocorrido antes do dependente ter completado 21 anos. O que isso quer dizer, professor? O que isso quer dizer? Eu estou dizendo que a invalidez e a deficiência, seja ela intelectual, mental ou grave, tem que ter ocorrido antes de 21 anos. Sabe por quê? Se ocorreu após os 21 anos, eu já não era mais dependente do segurado. Uma vez perdida a qualidade de dependente, não há como se recuperar. É isso que ele quer dizer. Então vamos lá. Raciocina aqui comigo. Eu completei 21 anos, então deixei de ser dependente do meu pai e da minha mãe perante a Previdência Social. Fiquei inválido com 23 anos. Eu posso ir lá requerer algum benefício em relação à morte do meu pai, à prisão do meu pai? A Previdência vai falar, não, certo, você é inválido. Ele está falando aí que é o inválido. Mas você não viu a parte da legislação que fala que essa invalidez tem que ter ocorrido antes de 21 anos e depois mais a gente vai ver. Antes da emancipação, antes da função de cargo público, antes de estabelecimento civil ou comercial. Tô falando um monte de treta aqui? Não. Tô falando coisas que a gente vai ver para frente ainda, mas só para alertar já você, ó. Pipi, sinal alerta. Então, se eu perdi a qualidade de dependente quando eu completei 21 anos, não interessa se após eu fiquei deficiente ou inválido. Eu não tenho direito ao benefício, porque só tem direito ao benefício se a invalidez ou a deficiência ter ocorrido antes de 21 anos. Agora, olha o que eu vou falar na prova para você. Se a questão da prova não especificar que essa invalidez tem que ter ocorrido antes de 21 anos, só vier seco dizendo que o filho inválido ou deficiente tem direito a receber o benefício, tá certo, isso tá certo, não tá errado não. Se não especificou, considera-se certo, tá? Considera-se certo. Prestou atenção no que eu falei? Vem aqui olhando para tua cara, meu querido. Se na questão vier só dizendo que filho inválido tem direito a receber pensão por morte, certo. Aí, professor, mas não colocou que essa invalidez é antes de 21 anos? Não tem problema. Não tem problema. Porque a regra geral é inválido. É inválido. É deficiente? Beleza. Vai receber o benefício. Agora, se a questão vier citando idade, dizendo que essa invalidez ocorreu após 21 anos, aí você levanta e lembra disso aqui. Lembra dessa treta aqui
para não errar na sua prova, ok? Lembra dessa treta aqui para não errar na sua prova. Beleza? Respira fundo, dá uma olhada nessa tela aí, né? Porque agora a gente vai complementar mais ela ainda. O que eu preciso saber aqui? Eu preciso saber que filhos, esses filhinhos aqui, não é só filho de sangue. O enteado também é considerado. E também o menor tutelado. O menor tutelado. Eu falei em algum momento menor sobre guarda? Em algum momento aqui eu falei menor sobre guarda? Não. Quem é equiparado a filho? Enteado e menor tutelado. Menor sobre guarda não. Já vi várias pegadinhas a respeito disso. Menor sobre guarda não é dependente. Menor tutelado é dependente, sim. É dependente, sim. Então, olha que treta linda e maravilhosa aí a respeito disso. Lindo e maravilhoso isso aqui, ok? Então, nós temos aí o nosso quadro todo bacaninha a respeito do dependente de primeira classe. Acabou? Não acabou. Porque qual é a outra informação importante que eu tenho que ter aqui? A outra informação importante que eu também tenho que ter aqui é o seguinte, que os dependentes de primeira classe, esses dependentes aqui, eles têm a dependência eles possuem, né? A dependência econômica presumida. O que é eu ter a dependência econômica presumida? O que é eu ter a dependência econômica presumida? Eu não preciso comprovar mais nada. Eu só tenho que comprovar que eu sou esposa, que eu sou companheira e que eu sou filho. Ou, no caso de filho aí maior que 21 anos, que eu sou inválido e essa invalidez e essa deficiência ocorreu antes de 21 anos ou antes de uma emancipação. Eu só tenho que comprovar isso. Só esse vínculo. Comprovou esse vínculo? Morreu. Morreu. Eu sou dependente daquele segurado. Eu não preciso comprovar que eu dependia dele economicamente. Diferente da segunda e da terceira classe que a gente vai ver. A segunda e terceira classe, eles são obrigados a comprovar a dependência econômica. E eu sei que você que já estudou previdenciário, já estudou dependente, deve estar se coçando na cadeira porque tem uma exceção. Deve estar falando, professor, tem uma exceção, professor, tem uma exceção. Eu sei. Então, preste atenção no seguinte. Primeira classe, regra geral, não precisa comprovar a dependência econômica. Agora, você vai colocar bem aqui, linda e maravilhosamente, o salvo. O salvo. Salvo esses cabrinhos aqui. Esses cabrinhos aqui tem que comprovar dependência econômica. Então aqui devem comprovar dependência econômica. Devem comprovar dependência econômica. Viu a treta? Viu a treta se formando aí? Tome muito cuidado com as exceções disso aqui.
E, gente, não é achando que eu sou o bambambam, não. Mas esse esquema aqui vale ouro. Porque você lê isso aqui na legislação é muito complicado. E sendo que as informações que eu coloquei aqui estão em pontos soltos, tá? Não tá tudo num só lugar como eu estou esquematizando aqui para você, não. Tá em pontos soltos, tá bom? Aqui, pega essa visão. Pega essa visão. Dependentes, primeira classe, tem a dependência econômica presumida, salvo o enteado e o menor tutelado, que devem comprovar a dependência econômica, tá bom? Cujo companheiro, não precisam. Filhos de sangue, não precisam. Mas se for enteado e menor tutelado que são equiparados a filho, necessitam. Então aqui, a gente fecha, né? Fecha quem são os dependentes. Aqui eu tenho cônjuge, companheiro e filhos. E aí eu tenho também os equiparados a filhos. Gostaram de ver aí? Isso é só primeira classe. Deixa eu ver aqui o tempo que a gente tem. É só a primeira classe. Agora vamos lá. Olhando na minha cara aqui, vamos fazer o quiz aqui, ver se você acertou. Só pergunta simples e fácil. A gente acabou de ver, pô. Não me decepciona, não. Quais são os dependentes de primeira classe? Cônjuge, companheiro ou companheira e filhos. Perfeito. Até aí, perfeito. Companheiro é aquele que comprova união estável. Perfeito. E como é que ele comprova essa união estável? Por prova documental, sendo que tem que ser com documento até 24 meses. Perfeito, muito bem. Vocês estão bem, hein? Você está bem. Opa! E não aceita a prova testemunhal. Beleza, isso mesmo. Mas tem uma exceção aí, não tem? Qual é? Força maior, caso fortuito. Mas você já está aprovado. Você já está aprovado, né? Fora isso, quais são outros? Filho. Filho é treta grande, né? Me explica aí esse filho. Quais são os filhos que têm direito? Menor de 21 anos, perfeito. Ou inválido. Ou deficiente. E essa deficiência tem que ser o quê? Intelectual, mental ou grave? Nossa. Outra informação, que essa deficiência intelectual, mental ou grave tem que ter ocorrido antes de ele ter completado 21 anos. E mais para frente o professor Arthur falou que vai explicar que tem que ter sido também antes da emancipação, antes de assumir um cargo público, antes de fazer estabelecimento comercial ou civil. Nossa, mãe, é treta das grandes, né? E tu tá falando o quê? Quem é equiparado a filho? Enteado e menor sobre guarda? Sai daí, pô. Menor sobre guarda não. Menor tutelado. Menor tutelado. É o enteado e o menor tutelado. Ok? Quem mais aí? Ah, a primeira classe, eles têm a presunção da dependência econômica. Tem exceção? Tem? Poxa, tudo tem exceção na vida? A exceção é quem? O enteado e o menor tutelado? Eles têm que comprovar a dependência econômica? Calma aí que eu tenho que fazer uma ligação. Eu vou ligar agora. Sebrasp? Eu sei que você ainda não sabe, mas é você que é a banca que vai ser organizadora do concurso de INSS. Acabei aqui de falar com o meu aluno, respondeu tudo certinho. Eu queria que você já acrescentasse um ponto a ele, tá bom? Depois eu vou passar os dados que você já acrescenta esse um pontinho na conta dele, porque de dependente pode vir qualquer questão falando da primeira classe que ele vai dar show, tá? Ah, da segunda e da terceira a gente vai avaliar aqui, a gente vai ver aqui ainda, tá bom? Tá? Não, a gente vai estudar, tá estudando tudo certinho. Tá estudando tudo certinho. Se ele vê o celular na hora da videoaula, rapaz, eu espero que não. Eu espero que não. Beleza, então. Até a próxima. Viu como é fácil? Isso é direito previdenciário, ó. Que show, gente. Deixa eu olhar pra isso. Que coisa linda. Amo vocês. Gente, a gente se vê no próximo bloco. Até lá.